Nosso texto nos diz exatamente o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças por mais um domingo em que nós saímos das nossas casas alimentados, fortalecidos por uma noite de sono que tivemos e pela tua misericórdia que se renovou sobre nós, por nos dar a oportunidade de voltar os nossos olhos mais uma vez para a tua santa palavra. Te pedimos que ela fale ao nosso coração e que traga importantes e valiosas lições para os nossos dias. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e permanecer com sua Bíblia aberta nestes versículos. Bom, meus irmãos, depois de nós termos analisado os textos de Hebreus 10, 11 e o comecinho do 12 durante 6 semanas, semana passada, pastor Jamerson trouxe o trecho do versículo 4 até o versículo 13. E nós vimos nesse ponto, quem esteve aqui ou quem assistiu posteriormente em casa, a exposição, o pastor Jamerson viu a importância da disciplina no nosso meio, principalmente quando ele no versículo 5 e 6 nos diz o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então a importância da disciplina no nosso meio, além de manter a igreja pura, ela é um sinal de que nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós somos disciplinados, nós entendemos que nós importamos para Deus como filhos. Se nós não estivéssemos sendo disciplinados, corrigidos, dia após dia, era como se ele não se importasse conosco e estivesse nos deixando a nossa própria sorte, ou que nós vivêssemos segundo o nosso próprio entendimento. Só que a gente sabe perfeitamente que, se fosse pelo nosso próprio entendimento, nós não seguiríamos o caminho que nos foi proposto. Então é necessário que ele de fato nos discipline. Ao longo do nosso percurso, é necessário sim que aqui na terra a gente tenha esse recalcular de rota, para que a gente possa continuar seguindo ao Senhor, principalmente no quesito de santidade. Então o versículo 11 é digno também de citação aqui, porque ele traz a ideia de que a disciplina inicialmente traz uma tristeza a quem dela é alvo. Ele diz o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, inicialmente, óbvio, traz tristeza. Você olha para uma criança, ela, por mais brincalhona que seja, por mais que goste de desenvolver ali tudo o que a sua infância permite de brincadeiras, mas ela, quando é repreendida, quando alguém reclama dela, quando alguém pede para ela ficar quietinha, ela fica toda encolhida. Ela vai se reprimindo, às vezes ela deixa de fazer várias coisas de tanto que ela foi reclamada naquele quesito. E a gente também, quando é repreendido, fica triste. A gente também passa a tomar outras atitudes e a também diminuir alguns tipos de comportamento, porque a gente já foi muito reclamado sobre aquilo. Então, num primeiro momento, traz tristeza, só que essa mudança de comportamento via repreensão, através da repreensão, produz um fruto de justiça e paz para quem recebe. Porque mais na frente você vai perceber que não é mais alvo de tanta repreensão. Por quê? Porque agora você está acertando, porque agora você está fazendo a coisa certa.
E quem faz a coisa certa tem paz no seu coração e sabe que está vivendo de forma justa. Esse resultado positivo da disciplina no contexto eclesiástico deve ser observado e tomado como exemplo pelos demais membros, para que eles não reproduzam esse mesmo comportamento do faltoso anteriormente à sua repreensão. Então a disciplina também é um mecanismo de exemplo, que a gente precisa tomar como um padrão que a gente deve seguir. Se alguém foi faltoso em determinado ponto, ele de forma amorosa e cuidadosa deve ser disciplinado para que outros possam ver na sua vida a transformação de Deus através dessa disciplina. É importante salientar que a disciplina eclesiástica, ela tem duas características, e a gente deve buscar primeiramente ou principalmente a que eu vou citar primeiro, que é o aspecto que seria preventivo, mas também temos o aspecto corretivo. O que seria uma disciplina preventiva? Aquilo que nós fazemos todos os dias aqui na igreja: pregação da palavra de Deus e a meditação nela. Nós pregamos aqui na igreja, você sai com aquele texto na sua mente e no seu coração, e durante a semana você revisita aquele texto várias vezes, pensando a respeito das lições que foram trazidas e tentando, apesar da sua natureza pecaminosa, traduzir aquelas lições em prática de vida, porque a nossa palavra de Deus é regra de fé e prática. Então essa é a disciplina preventiva, é quando você se abastece da palavra, você tem as suas disciplinas espirituais, de leitura da palavra, de oração, de meditação, de jejum, e você vai mortificando a sua carne, buscando viver cada dia mais para a glória de Deus, para que não chegue a necessidade da disciplina corretiva, ou seja, que você seja chamado a atenção pela liderança da igreja, e que você tenha um novo comportamento através da observação tardia da palavra de Deus. Porque de fato, se você tivesse observado a palavra desde o início, você não teria incorrido em vários dos seus erros. Então, mas essa disciplina corretiva não tem por primeiro objetivo a exclusão de um membro do rol de membros da igreja. Ela tem por primeiro objetivo glorificar a Deus através da mudança de comportamento desse membro. E ela dá muito mais trabalho do que a correção preventiva. Por quê? Porque naquele momento, nesse momento aqui que eu estou expondo para vocês, eu estou alcançando, espero assim, que todos os que estão aqui ouvindo, e mais alguns que ainda estão pela internet. Só que assim, quando eu estou aqui falando, você escuta e você tem o auxílio do Espírito de Deus para, com os olhos voltados para o texto, entender aquilo que eu estou expondo. No momento que eu já estou agora na disciplina corretiva, eu preciso, de forma mais detida, de forma mais isolada e de forma mais contundente, fazer com que você entenda aquilo que ainda não entendeu. Por isso que você se encontrou faltoso naquele aspecto. E nem sempre a pessoa que está sendo alvo da disciplina tem o seu coração aberto para aprender, ou tem a sua cerviz flexível o suficiente para se dobrar diante da repreensão que vem do Senhor, através daquele que foi colocado para guiar a igreja de forma local. Então é mais difícil no sentido que muitas vezes vai haver uma certa resistência com relação àquele que está sendo repreendido. Mas lembre-se, a disciplina pode trazer tristeza no primeiro momento, mas ela vai produzir um fruto de justiça e paz para aquele que por ela foi exercitado. Ou seja, o que nós tensionamos quando fazemos alguma observação sobre a sua conduta, sobre a forma como você está se conduzindo na casa do Senhor e fora dela, com o olhar voltado para as Escrituras, é simplesmente para que você viva da maneira que Deus te chamou a viver. E isso não somente vale para você, mas vale para quem está fazendo também a repreensão. Porque nós também precisamos estar nos disciplinando todos os dias, para que também, por meio de uma vida que seja ilibada, de uma conduta ilibada, nós possamos chegar até você e dizer: meu irmão, precisamos melhorar nisso aqui. Então é importante que a gente tenha, é uma das marcas da igreja, o exercício correto, amoroso, cuidadoso da disciplina eclesiástica. Então veja então como ela não somente tem um alcance individual, mas ela tem um alcance coletivo. Quando eu falo que
é necessário perceber a disciplina na igreja para que também outros tomem como exemplo a repreensão feita ao irmão faltoso. Então ela vai ter aquele alcance individual dentro daquele aspecto, mas na coletividade é importante que a gente perceba o quanto ela é importante, o quanto nós nos importamos com quem está dentro das quatro paredes da igreja, o quanto o Senhor se importa com você como filho e quer que você acerte o máximo possível, e você sofra o menos possível com os seus erros, mas que você aprenda com eles e faça com que outros aprendam também. Então o versículo 12 nos mostra também esse incentivo a fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. É para isso que a gente muitas vezes é repreendido, é para que a gente possa também nos levantar e ajudar esses que estão com as suas mãos enfraquecidas e com joelhos vacilantes. Quando alguém é disciplinado, o intuito é fazer voltar a acertar, expressando com as nossas ações humanas um pouco do zelo que Deus tem por sua igreja. E nesse breve trecho de hoje, do versículo 14 até o 17, nós vamos continuar tratando dessa relação que nós temos enquanto irmãos em Cristo. Ele vem falando sobre disciplina, mostra a necessidade de que nós recebamos com alegria, nos sentindo sim filhos de Deus, mas para que a gente ajude, para que a gente de uma forma amorosa possa fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, fazendo caminhos retos para os próprios pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E ele agora vai continuar falando sobre isso, nos mostrando o seguinte, que essa relação que nós temos com os irmãos é influenciada pela disciplina, no sentido de nos fazer perceber que o membro faltoso precisa de oração e auxílio, ao invés de pré-julgamento e hostilidade. Quando ele mostra aqui que nós precisamos fortalecer as mãos enfraquecidas, o que nós percebemos em determinados usos da disciplina dentro das igrejas mais variadas, é que não há o sentido de oração e auxílio, mas muitas vezes de pré-julgamento, de hostilidade. Então a mão enfraquecida termina de se enfraquecer, o joelho que está vacilante termina de perder a sua estabilidade. A pessoa que está querendo nadar em rumo à superfície começa a ser afogada o mais possível por pessoas que não entendem que a necessidade que há de disciplina na igreja é para que todos possam caminhar para o mesmo propósito. Se existe alguém faltoso, é porque está se desviando do único propósito que nós temos enquanto comunidade de fé, que é estar aqui em adoração e glorificação ao Senhor. Então, se eu fujo desse propósito através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das palavras que eu enuncio, eu preciso de oração, eu preciso de auxílio, eu não preciso de olhares acusadores, eu não preciso de dedos acusadores, eu não preciso que alguém me afunde ainda mais, porque eu já estou afundado. Eu preciso que alguém ajude a minha mão enfraquecida a voltar para a superfície, e que alguém possa caminhar comigo até que os meus joelhos vacilantes consigam se firmar, e que os meus passos voltem a estar no caminho do Senhor. Mas também essa relação é afetada por outros dois fatores, a paz e a santidade. Para nós termos comunhão uns com os outros, além da atividade promotora do Espírito Santo em nós, promovendo essa comunhão, é preciso que nós estejamos dispostos a estar em paz com os irmãos e a manter cada um a santidade na condução da sua vida. Por isso que no versículo 14 ele vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Porque nós já nascemos com a tendência a fugir da paz, porque nós corremos atrás dos próprios interesses. É difícil você perceber alguém que naturalmente busca o interesse coletivo. Geralmente a gente busca o próprio interesse. Depois, se houver alguma consequência para a coletividade, ok, mas não foi o nosso primeiro pensamento. Nós pretendemos seguir os nossos próprios caminhos e nós não nos preocupamos em adequar a nossa linha de conduta
a linha de conduta de outros. É o que acontece muitas vezes quando nós olhamos alguém fazendo algo que nós consideramos errado e nós não conversamos com essa pessoa para procurar saber quais são as suas motivações em realizar aquilo. Nós apenas dizemos que é errado, colocamos o nome dela na lata do lixo e influenciamos outros a pensarem da mesma forma sobre ela. Não há uma repreensão individual, não há uma colocação amistosa em relação ao irmão. Há um confrontamento, há algo que não vai trazer paz, nem para o seu coração, nem para o coração da pessoa que lhe ouve. E muitas vezes, por mais correto que você estivesse na sua colocação, ela sai muito mais convencida do que deve fazer, e você muito menos vitorioso na discussão, e você não ganha seu irmão. Você perde o contato com ele, pela maneira como você expôs. Mesmo que seja verdade, nós precisamos saber como colocar a verdade. Mesmo que o que você pensa, o que você considera, mesmo que seja verdade, mesmo que você esteja certo, mas não haja de qualquer jeito porque você está certo. Existe a forma certa de você falar com as pessoas. Existe a forma certa de você ganhar as pessoas, com um argumento bíblico, não pelo que você acha, não pelo que você considera, não pelo que você adotou para a sua vida, porque nem sempre o que você adotou para a sua vida foi com base nas Escrituras. Pode até estar dando certo para você, mas o que deve dar certo para todos é o que a palavra traz. Então a repreensão com base na palavra, ela produz sim o fruto de justiça e de paz. Já foi falado anteriormente. Então a gente, para se esforçar para viver em paz, é saber que mesmo no momento em que vamos estar exercendo a disciplina, devemos saber como exercê-la, para que de fato ela possa produzir paz. É quando nossos pais terrenos olham para nós e dizem: você não vai fazer isso. E o seu coração começa: mas todo mundo está fazendo. E aí vem aquela frase da mãe: você não é todo mundo. E aí você diz: mas eu vou ficar de fora, só eu que vou ficar de fora. Eu não vou desfrutar daquilo que Deus criou e é tão bom. E aí seu pai diz: coisas melhores estão lhe esperando, não aqui. Aqui você vai deixar de fazer muita coisa, para que lá você possa. E aí você vai acalmando seu coração, porque não tem como você vencer o argumento bíblico. O argumento de mãe já é difícil de vencer. Imagine o argumento de Deus. Se desvie do mal, conserte seu mau caminho, ore a mim, busque a minha face, medite na minha palavra, saia da roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores, medite na minha lei de dia e de noite. Aí você vai dizendo: eu preciso ainda comer muito arroz e feijão e ficar com a Bíblia na minha frente, para que eu possa perceber o quanto eu estou errado e o quanto eu posso mudar o meu comportamento para viver em paz. Porque realmente, se eu for por esse caminho, eu não vou ter paz. No começo é bom, mas depois tem muitos caminhos, né, que aos olhos dos homens podem parecer bons, mas qual é o final deles? Nós sabemos. Então, a menos que efetivamente nós sigamos a paz, jamais aguardaremos, porque a cada dia acontecem tantas coisas que criam discórdias sem fim. Eu vou trazer um exemplo bem pequeno, só para que você veja como a paz no nosso coração às vezes parece tão frágil, se a gente não segui-la de forma efetiva. Conjunto de igreja, coral de igreja, aniversário do coral da igreja, qual será a cor do vestido das irmãs e da gravata dos irmãos? Criam-se contendas por conta da cor, sem fim. Porque alguns irmãos vão querer verde, outros vão querer vinho, outros vão querer azul, outros vão querer branco e outros não querem usar gravatas. E aí? E a obra de Deus vai parar por conta disso? Não. Procurem, esforcem-se viver em paz com todos.
Já que está difícil escolher a cor, então tira a gravata, deixa só a camiseta. O problema foi esse. Mas é impressionante como pequenas coisas nos tiram do foco. Por isso que o autor diz: esforcem-se, porque não é fácil manter a paz, nem consigo mesmo. Você, por fora, está com a casca de tranquilidade, e as pessoas olham para você e dizem assim: rapaz, eu olho para fulano e parece que ele transparece paz, e por dentro ele está um furacão, como eu agora. Eu posso até tentar transparecer paz para você, e tentar transparecer que eu estou muito tranquilo, mas as mãos estão geladas, os joelhos estão vacilantes, não por conta do pecado, mas por conta do nervosismo, que é expor a palavra, e a responsabilidade de buscar edificar, ser um instrumento de edificação para a igreja de Deus. Então, coisas pequenas nos fazem às vezes perder a paz, e isso internamente, imagine agora na relação com outros. Por isso nós precisamos nos esforçar para viver em paz com todos. Ele não está dizendo com quem você gosta, com quem você tem afinidade, é com todos. Ele diz o seguinte: é como se ele estivesse nos convocando a seguir a paz, não somente porque é importante que a gente a cultive, porque ela é conveniente a nós, mas também porque a gente deve se esforçar por conservá-la no nosso meio. Ela é conveniente a mim, é importante que eu esteja em paz, que eu me sinta em paz, mas não adianta eu estar em paz comigo, mas não estar em paz com a coletividade. Então eu preciso, de fato, conservar esse vínculo. É fato que muitos dos nossos problemas vêm das pessoas. Nessa nossa relação com o outro, nós abraçamos muitos problemas, porque os outros nos ferem, nos perseguem, testam a nossa paciência até o limite. Tem uma frase interessante que virou quase que um meme, mas ela é bem verdadeira. Eu não carrego como meme, eu carrego como uma frase que eu preciso estar sempre observando no meu dia a dia. Tem pessoas no mundo que vieram até essa terra só para testar o nosso 70 vezes 7. Porque ela erra com você e diz assim: ô, me perdoe. Aí você diz: tudo bem, meu irmão, lhe perdoo. 2 dias depois, no mesmo quesito, ela vai e fere você de novo. Ô, meu irmão, me perdoe, eu fiz de novo, mas não foi minha intenção. Tudo bem, meu irmão, lhe perdoo. E você vai, né, fazendo os palitinhos ali, seu caderninho de oração: Senhor, perdoa fulano, ele fez de novo. Semana que vem ele faz de novo e diz: ô, meu irmão, me perdoe. Aí por fora você diz: eu lhe perdoo. Por dentro você está dizendo: Jesus, perdoa, porque eu não tenho mais condição não. Está testando sua paciência até o limite, porque faz a mesma coisa que você já disse que não quer, que não gosta, que lhe fere, que lhe machuca. Mas esse é o ser humano, é falho, é limitado, incorre sempre os mesmos erros, se não for intervenção divina. Mas é tempo, meus irmãos, de aprender a viver em paz com as pessoas, independente do que elas fazem. Exercitar, se esforçar por essa paz. Deus mandou a aprovação através das pessoas, para que nós aprendamos a viver bem com o próximo e a sermos mais afetuosos, mais razoáveis, mais compassivos, mais carinhosos, mais atenciosos, mais altruístas. Todas essas qualidades nos tornarão melhores servos de Cristo, melhores embaixadores da sua mensagem, melhores ganhadores de almas e melhores exemplos. Às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: mas fulano tem paciência. E aí você diz assim: ela não sabe o quanto eu tenho que gastar, o quanto de estômago eu tenho que ter para ter essa paciência, para engolir as palavras duras que eu escuto quase que todo o tempo. E chega realmente uma fase da vida que você não tem mais estômago, mas você tem que ter, não por você e nem pelo outro, mas por Deus.
Porque a união, a unidade do corpo de Cristo não pode ser quebrada, porque eu não me esforcei para viver em paz com todos. Eu não posso ser esse por meio de quem vem a discórdia. Além dessa questão de se esforçar para viver em paz com todos, ele diz para serem santos. Busque a santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santificação é o vínculo especial que nos une a Deus. A gente aprende isso desde a época de discipulado, desde a época de escola dominical, bem pequenininho. O que é que nos afasta de Deus? O pecado. O que é que nos une a Deus? A santificação. Quando a gente estuda no diretório acerca, por exemplo, de oração e jejum, a gente fala que são duas grandes ferramentas que a gente tem para se aproximar de Deus. Eu não jejuo para conquistar algo, eu jejuo para estar mais afeito à voz de Deus, para que eu esteja mais fraco na minha carne e meu espírito se fortaleça e dê ouvidos a Ele. Na vida, meus irmãos, existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem o Senhor. E é bom que a gente fale de tudo isso. Existem pensamentos que a gente diz assim: a minha intenção é boa, mas diz o provérbio popular que de boas intenções aquele lugar está cheio. De boas intenções a igreja também está cheia, mas nem todas as boas intenções glorificam a Deus. Existem aquelas que, apesar de boas, entristecem o Senhor. Existem motivações que não são as corretas. Eu vou para a igreja porque eu tenho um grupo de amigos, eu gosto muito de estar com eles no domingo. Essa é a motivação que você tem para vir à igreja? É encontrar com seus amigos, que você gosta de estar com eles todo domingo? É esperar angustiadamente que passe 1h30 para que você saia daqui e vá para o pós-culto, lanchar, comer uma pizza? Essa motivação que você tem é bater o cartão para que rapidamente você saia e faça o que realmente você quer? Essa motivação às vezes entristece também o Senhor. Há prioridades na nossa vida que entristecem o Senhor, porque não vem dele, quando Ele deve ser a prioridade da nossa vida. Há amores que entristecem o Senhor. Senhor, mas ele é um menino tão bom, ele é um rapaz tão educado, ele só não é crente. Mas eu amo, e eu sei que ele vai mudar. Vocês já escutaram isso várias vezes, vou escutar mais uma. Namoro não é ferramenta de evangelismo. Pregação da palavra, sim. Ore e pregue antes. Se for da vontade de Deus, é Ele. Se não for, esquece. Porque é uma cilada para que você continue entristecendo o Senhor. Há muita coisa na nossa vida que pode tirar o nosso foco de buscar essa santificação. E as provações vão nos mostrar a falsidade de muitos desses pensamentos, ações e atitudes. Nós precisamos aprender a discernir o que em nós agrada ou não a Deus e buscar ser cada dia mais santos, sabendo o seguinte, que o progresso na santidade não é opcional, mas é uma profunda necessidade. Por quê? Porque o versículo termina dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, você lembra da metáfora da corrida, que o autor aos Hebreus utiliza, que Paulo também utiliza. Sem santificação você não chega no final da corrida. Sem santificação, então, também você não desfruta do prêmio. Por isso, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Veja, ele não está falando se esforce, ele diz esforcem-se
É um esforço coletivo. Não adianta eu buscar a paz e você não. Não adianta eu buscar a minha santificação e você não. Não adianta eu cuidar de outras pessoas e você fazer o contrário. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Nessa corrida, meus irmãos, é importante olhar para fora de si mesmo e atentar ao restante do grupo. De vez em quando você assistindo corridas, maratonas, eu gosto muito da São Silvestre, que ela é curtinha, são 15 quilômetros, e é logo cedo da manhã. E você tem alguma coisa para ver no último dia do ano que não seja os fogos de artifício nas praias do mundo inteiro. E você sempre percebe que aquele que está à frente do pelotão de liderança, que ele começa a se desgarrar 50, 60, 70 metros, naquela corrida de vez em quando ele olha para trás. Mas por que ele olha para trás? Para ver se o pelotão está avançando, para ver se ele está mantendo a distância. É um interesse próprio. Ele não quer perder a liderança. E ele sabe que vem outros competidores correndo talvez num ritmo até maior do que o dele. E se ele estiver se aproximando desse pelotão, ficando para trás, ele tem que acelerar o ritmo para ele vencer. Mas nessa maratona que nos é proposta nessa terra, quando olhamos para trás, é para que ninguém fique pelo caminho. É para que aquela mão enfraquecida a gente possa pegar e trazer para junto do pelotão. Não tem um líder lá na frente e o restante do pelotão lá atrás. Todo mundo tem que correr para o mesmo alvo. É importante que todos cheguem. Não vai ter um que vai receber um troféu, o outro vai receber uma medalha e o outro vai receber só uma cartinha de participação. Todos que chegarem ao final dessa corrida, tendo observado também a necessidade do seu colega de participação e não do seu competidor, devem chegar ao final para receber o grande prêmio. E todos receberão. Chegando ao final da corrida e tendo corrido da maneira correta, seguindo as regras que foram propostas, agradando aquele que instituiu, certamente todos vão receber esse prêmio. Mas é necessário que a gente, durante todo o percurso, vá vendo quem está se desviando do propósito, quem está desistindo da carreira, quem está se separando da graça de Deus. Meus irmãos, nunca foi tão necessário evangelizar a própria igreja do Senhor, como nos nossos tempos. Hoje a gente percebe que existem pessoas fora da igreja, dentro da igreja. Pessoas que não sabem mais por que estão aqui no nosso meio. Pessoas que estão aqui talvez por uma necessidade de ter um local para sair, num dia da semana. Que talvez estejam aqui pela tradição. Minha família sempre foi da igreja, e aí eu tenho que vir para a igreja também, que eu não quero ser diferente, eu não quero desagradar meu pai e minha mãe. Talvez a gente esteja abraçando essa ideia da tradição católica apostólica romana, que sempre fomos assim, então para que mudar? Talvez você esteja aqui só para que você se sinta um pouco mais confortável com relação aos seus pecados e diga: Senhor, pelo menos eu orei pedindo perdão. Quando Michel pediu que todos fizessem a oração de confissão de pecados, então eu me senti mais confortável, porque eu orei e pedi perdão. Só que de tarde você faz a mesma coisa, amanhã você faz a mesma coisa, você passa a semana fazendo a mesma coisa. Aí você espera o outro domingo para fazer outra confissão de pecados e se sentir mais confortável. E assim você vai passando a vida. Do conforto do domingo de manhã para o desespero de segunda a sábado. Mas por que que você realmente vem à igreja? Por que que você se dispõe a servir esse Deus? Por que que você lê a palavra dele? Por que que você ora? Você precisa saber tudo isso. Você precisa realmente se sentir participante dessa graça de Deus. Meus irmãos, para perseverar na graça é necessário esforço e vigilância.
o pecado tenazmente nos assedia. Nós temos que vigiar. Mas além disso, o mundo nos apresenta propostas tentadoras. É necessário que a gente se esforce para fugir delas. É necessário esforço e vigilância, caso nós queiramos perseverar na graça de Deus. Nós sabemos por experiência própria o quão indolente é a nossa natureza carnal. Então ela requer constante estímulo. Meu pensamento está me levando para cá, e eu sei que para cá vai desagradar a Deus. Vou estimular agora o meu pensamento para voltar-se para Ele. Busca a palavra. Comecei a pensar besteira, vou orar. Comecei a sair do foco, vou ligar para alguém para a gente orar junto. Vou na casa do irmão, vou pedir ajuda, vou pedir um gabinete com o pastor, vou fazer alguma coisa. Eu vou me esforçar, eu vou cuidar de mim para que eu possa também cuidar de outros. Quando Deus nos estimula com advertências e exortações ao mesmo tempo, Ele incita os nossos corações para que essas exortações não sejam infrutíferas e sem efeito. Ele está nos repreendendo, mas Ele está quebrando o nosso coração, para que a gente entenda e guarde no nosso coração aquilo que está sendo dito. Ele está nos exortando, mas Ele está nos fazendo perceber os frutos em outras pessoas dessa disciplina, dessa exortação, para que não seja infrutífero com a gente. E é importante, meus irmãos, que nesse cuidado, para que ninguém se exclua da graça de Deus, também nessa relação haja a paz necessária para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Deuteronômio 29:18 fala sobre essa raiz de amargura. Uma raiz que produz erva venenosa e amarga. É uma pessoa que espalha dúvidas ou deslealdade para com o Senhor entre o povo da aliança. É alguém que talvez no meio da igreja diz: eu não vou orar mais por fulano não, faz 1 ano e pouco que ele está doente, Deus vai levar. Tem para que orar mais? Vocês ainda estão orando por ele? Meu amigo, entrega nas mãos de Jesus. Alguém está 5 anos desempregado, diz: ah, meu filho, vá atrás de um Bolsa Família, que você está desempregado. Não vá atrás mais de emprego não, Jesus fechou a porta, não tem quem abra. Opa, mas espera aí, o texto não está falando sobre isso. Quando Jesus fecha uma porta e não tem quem abra, é porque só Ele pode abrir a porta da salvação. Eu não tenho como abrir se está fechada. Mas a porta está aberta. Eu preciso ir. Eu preciso viver para passar por essa porta, que ela é estreita. Infelizmente tem pessoas que só têm palavras amargas para nos dizer todos os dias da nossa vida. É você dizendo que está com uma dor de cabeça e ela dizendo: ah, você não sabe, eu descobri que eu estou com um negócio aqui muito pior do que o seu. É você dizendo que tem um problema de saúde na família, ela dizendo: ah, teve uma vizinha minha que teve um negócio desse aí, ó, morreu. Desestimulando você de acreditar que Deus tem poder, desestimulando você que de fato as coisas podem ser melhores se a gente entregar nas mãos dele, desestimulando você de ter paz no coração e de buscar a paz com todos. Tivemos um problema de relacionamento, vamos sentar e conversar. Não, não vá conversar com ele não, uma pessoa extremamente difícil, você vai perder seu tempo. Eu já escutei isso com relação a um colega meu de trabalho. Hoje ele já está falecido. Mas eu já há muitos anos faço o horário da escola. E no primeiro ano que eu fui fazer o horário da escola, alguém disse assim: não vá falar com ele. E eu precisava dele. Se ele dissesse sim para a minha proposta, eu fechava o horário. Faltando 3 dias para começar as aulas. Disse: não vá falar com ele não, você vai perder seu tempo. E eu liguei. E quando eu dei a proposta não era boa. Eu já comecei dizendo: eu tenho uma proposta um pouco indecente para você. É você dar 12 aulas em 4 dias. 3 aulas por dia. E só uma folga na semana. É terrível, né?
que eu podia colocar em 2 dias, 6 e 6. Mas eu dei o dobro. Ele disse: meu irmão, se é para ajudar, está feito. O peso caiu. E a certeza de que estava tudo em paz. Mas se eu fosse escutar as pessoas, eu nem ia falar com ele. E quando alguém fosse me perguntar, por que o horário não está feito? Eu digo, porque depende dele. Eu não vou falar com ele. Raízes de amargura iam brotando. As pessoas iam ficar com raiva de mim e raiva dele ao mesmo tempo. Mas eu fiz questão de dizer, olha, algumas pessoas até disseram que seria um pouco complicado. Mas não, nosso colega ajudou. Fazer horário é difícil. Mas quando a gente busca a conciliação, fica bem melhor. A gente não pode deixar que essa raiz seja produzida nem por nossas palavras, nem pela palavra dos outros. Porque essa pessoa que perturba, essa raiz de amargura, faz com que outros sejam contaminados. E uma vez que essa sementezinha do mal é lançada e ela germina, para depois cortar ela é difícil. Às vezes ela enraiza muito rápido, às vezes o seu tronco começa a ser espesso demais, e aí os resultados não são tão bons assim. Para sustentar uns aos outros na fé, nós devemos encorajar os fracos. Nós devemos nos opor aos apóstatas, aqueles que estão abandonando a fé, que eles podem influenciar os outros. Agora você tem que dizer as coisas realmente confiando no seu coração que aquilo é verdade. Não diga só para agradar. É alguém dizendo assim, rapaz, eu acho que eu vou sair do Médici, estou gostando mais não. Em vez de você abraçar essa palavra e dizer, aí começar a procurar os defeitos, aí você diz, meu irmão, toda comunidade tem defeito, mas tem sido uma bênção na minha vida. Se for bênção na sua vida, testemunhe, diga, mostre para os outros o quanto tem sido proveitoso para você estar no nosso meio. Não deixe que aquilo ali se espalhe, dizendo, não é bom. Meu irmão, se eu for olhar para a minha vida, eu vou dizer, eu não sou bom, então eu vou me destruir por conta dos meus erros. Eu vou desistir de mim mesmo por conta das coisas erradas que eu faço. Não. Eu vou desistir do projeto de Deus, de ter uma igreja saudável nessa comunidade, se eu posso contribuir também para que ela seja, apesar de mim, apesar dos meus defeitos. E isso serve para você também. Se você está vendo alguma coisa que não está lhe agradando, primeiro pergunte, Senhor, o Senhor está se agradando disso? E se Ele confirmar que não está se agradando, peça a Ele estratégia para que você nos ajude. Não bote para baixo, levante. Não fale mal, busque a conciliação. Não deixe que essa raiz de amargura surja, porque fatalmente ela vai contaminar outros. Perdão. Versículo 16, ele diz o seguinte: porque a gente não pode deixar essa raiz de amargura brotar e causar perturbação e contaminar outros? Por que a gente deve buscar a paz, a santificação, cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus? Para que não exista isso aqui no nosso meio, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. O Senhor nos chama precisamente com o propósito de ser santos. A gente sabe disso a partir de Efésios 1, versículo 4. E de nos fazer viver na sua obediência. Quando nós concretizamos isso, quando nós renunciamos o mundo, quando nós temos o prazer na palavra de Deus e em viver para Deus. Todo aquele que tem prazer na sua própria imundícia, que tem prazer em viver se revolvendo nela, profana a si próprio. Nós podemos definir o profano em termos gerais como aquele que não valoriza a graça de Deus suficientemente para buscá-la e assim rejeitar o mundo. Lá em João Pessoa tem a festa das neves, a padroeira da cidade.
E aí sempre se fala assim, programação do espaço santo, sacro, e a programação do espaço profano. Então tem a missa na igreja e tem um parque de diversões e um palco para atrações do outro lado. E interessante como eles se separam, porque o santo e o profano não se misturam, né? E para nós, pode haver santo e profano? Pode haver o profano no nosso meio? Pode haver aquele que é impuro no nosso meio? Não deveria. Porque nós não fazemos essa separação. Não devemos fazer essa separação. Eu não posso ser uma coisa na igreja, santo, e ser profano, impuro no meu trabalho. Até porque, para o cristão, tudo é sagrado. O que você faz da sua vida? Sirva a Deus. Sou filho de Deus. Sou mensageiro de sua palavra. Eu vivo para Ele. E algumas pessoas perguntam assim, o que você faz da sua vida secular? Eu não tenho. Eu não tenho vida secular. Porque minha profissão é para a glória de Deus. Porque meus relacionamentos interpessoais são para a glória de Deus. A minha família é para a glória de Deus. Os projetos que eu tenho, as viagens que eu faço, tudo o que eu fizer deve ser feito para a glória de Deus. Não só o que é feito na igreja. Tudo o que nós fazemos deve ser feito em nome de Deus e para a glória dele. Então tem espaço para o profano nas nossas vidas. Nós devemos progredir sempre no temor de Deus, na mortificação da nossa carne e em toda a prática da piedade. E não tomar o exemplo de Esaú. Esaú é apresentado como exemplo de alguém que desprezou as promessas de Deus, em contraste com as pessoas de fé do capítulo 11. Veja, você tem uma nuvem de testemunhas no capítulo 11. Você tem inúmeras pessoas que são exemplos de fé para nós. E elas agora são colocadas em contraste com Esaú. Você deve seguir eles, ter eles como exemplos, sabendo que o exemplo supremo é Cristo. Agora olha para Esaú. Isso aqui você não deve fazer, porque ele desprezou as promessas de Deus, e a perda dele foi irrevogável. A gente vai ver isso no versículo 17. Meus irmãos, Moisés trocou os tesouros do Egito pela vergonha de Cristo, pelo opróbrio de Cristo, porque ele contemplava o galardão. Está lá no versículo 26 do capítulo 11. Esaú, por outro lado, trocou o direito de primogenitura por uma tigela de comida, porque tudo o que ele podia ver foi um ensopado de lentilhas. O texto está lá, Gênesis 25, 29 a 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e aí ele pediu: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Lembra de como os jovens, principalmente, me desculpem os jovens, mas quando eu era jovem eu também dizia a mesma coisa. Essa história de eu estou morto de cansado. Esaú estava abraçando essa ideia de dizer assim: eu estou morto de fome. Ele disse: eu estou quase morrendo. Talvez ele pudesse ainda aguentar um pouco, né? Mas o cheiro estava bom. E ele estava vendo ali, ó. Era o que os seus olhos contemplavam: o ensopado de lentilhas. Ele disse: eu estou quase morrendo, e que me vale esse direito? Em outras palavras, eu não vou me alimentar desse direito, mas eu vou me alimentar desse prato. Satisfação imediata. Eu não quero olhar para o fim das coisas, eu não quero olhar para o futuro, eu quero saber o aqui e agora. Então Jacó insistiu: jure primeiro. Toma lá da cá, você jurando e entregando o prato. E ele diz: faz o juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. E então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho.
E aqui eu quero fazer uma observação em relação a essa questão de Esaú. Porque quando ele fala sobre o valor do seu direito de primogenitura naquele momento, muito se assemelha àqueles que sucumbem na sua perseverança na fé. Porque eles não estão visualizando a concretização da promessa que foi feita a eles. O que é que eu tenho aqui agora? A promessa é futura, eu vou esperar ainda. O que eu tenho agora são as festas, são os meus amigos, são as luzes desse mundo, são as coisas boas que me são oferecidas. Vida eterna, eu não sei nem quando é que ele volta. De que vai me adiantar uma promessa de vida eterna se eu posso desfrutar de tudo isso aqui agora? Muitos têm pensado dessa forma. Se esquecem que a fé continua sendo o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a certeza daquilo que nós esperamos. E que ela aponta para algo que é infinitamente melhor do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente toca. Então, não olhe para agora, não busque o imediato, continue esperando pelo que está prometido e certamente virá. Versículo 17, como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Em outra versão você vai perceber porque não achou ele nenhum espaço para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Inicialmente, Esaú considerava essa venda da primogenitura como algo de pouca importância. É tanto que ele diz: de que me vale esse direito? Eu estou quase morrendo de fome. Só que ao fim, já muito tarde, ele descobre o tesouro que havia perdido. Quando essa bênção comunicada já por seu pai Jacó, por seu pai a Jacó, lhe foi recusada. Pai, me dá a tua bênção. Eu já comuniquei a teu irmão. Você vendeu o seu direito. Você não tem como reavê-lo. A bênção já foi dada. Da mesma forma, aqueles que se deixam cativar pelas seduções desse mundo e que se afastam de Deus, vendem sua salvação para alimentar-se das comidas terrenas, não acreditam que estão perdendo tudo. Eles pagam para ver. Eu tenho a vida toda pela frente, eu estou só com 19 anos. Eu posso tudo, eu consigo tudo, eu tenho força para tudo. Não preciso de nada. Vem uma moto, pá, acabou a vida. E aí, tem a vida toda pela frente? Tem a vida toda para se arrepender? Deus sabe, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar só para Ele. Logo agora que a gente não sabe nem se consegue se aposentar? Você vai esperar a aposentadoria para começar a servir a Deus? Acho melhor não. Mas Ele sabe. Sempre a gente joga para o Senhor, né? Ele sabe, Ele entende que meus projetos vêm primeiro. Ele entende que seus projetos vêm primeiro e que você não está dando a prioridade a Ele. Ele entende que você não tem aberto seu coração para dar primazia a Ele. Ele entende que o mais importante para você é aproveitar o mundo do que a sua salvação eterna. Muitos, infelizmente, provaram durante todo esse mês de junho que se encerra hoje, que a salvação de suas vidas é de pouca importância. O que vale é o aqui e o agora. Eu vou aproveitar. E parece que não é eu tenho muito tempo para se arrepender, é aquilo, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, então eu vou rasgar, eu vou fazer tudo o que eu puder, que é para eu não levar nenhum arrependimento. Vai levar. O maior deles, não ter vivido para a glória de Deus, ter perdido a sua vida de forma definitiva, porque não tem segunda chance.
Ou é hoje ou não é. Ou você serve hoje ou não vai servir depois. Ou você recebe a mensagem hoje e tem o seu coração mudado, ou depois não vai ter mais. Essa oportunidade de dizer: Senhor, não fica esperando pelos últimos 5 segundos de vida. Você na UTI, alguém pregando para você e diz assim: levanta o dedo para dizer se você recebeu a palavra de Deus, e você tentando fazer um maior esforço ali, quase em coma, para você levantar o dedo e dizer: ele foi salvo. Ninguém nem sabe. Às vezes alguém diz: eu aceito essa palavra só para despachar aquele chato que está lá falando de Deus o tempo todo, mas não recebeu no coração, não percebeu a importância daquela mensagem para a salvação eterna dele. Ao contrário, muitos se deleitam e se apresentam como as pessoas mais felizes do mundo, e no nosso contexto atual, postam nas suas redes sociais: olha aqui o que é felicidade. É muita felicidade, né? A felicidade que se acaba quando o terceiro, quarto copo de cerveja entra nas suas veias e você se sente sonolento e cai na calçada. Alguém te puxa, bota para dentro, você dorme, no outro dia você nem lembra o que aconteceu. Que felicidade é essa? A felicidade que você precisa despender muito dinheiro para manter pessoas ao seu redor na mesa do bar, porque se você não tiver dinheiro, ninguém vai lhe dar. Enquanto tem copos, enquanto tem dinheiro, tem amigos. Depois sumiu. A felicidade que só vem quando você faz o que você quer, desprezando a vontade dos outros. Mas eu estou fazendo o que eu quero. Porque você não pensa na coletividade. Que felicidade é essa? Quando o Senhor abriu os olhos de Esaú, é tarde demais. Ao ver o resultado da sua própria maldade, ele se conscientiza de que a perda que ele passou foi culpa da sua própria negligência. Isso vai acontecer com aqueles que têm desprezado a palavra do Senhor. Diz que ele não achou nenhum espaço para arrependimento, mesmo que chorando ele buscasse. Essa sentença significa que Esaú não ganhou nem obteve nada com seu arrependimento por demais tardio, embora tenha com temor buscado a bênção que havia perdido pela sua própria culpa. O que acontece, meus irmãos? Ele não estava ali se arrependendo de não ter buscado ao Senhor. Ele estava se arrependendo de não ter recebido a bênção do Pai. Ele não se arrependeu dos seus erros, da venda da primogenitura. Ele não se arrependeu de ter barganhado um direito que era dele por instituição divina. Ele se arrependeu de não ter recebido mais coisas, mais terras, mais oportunidades, porque era o primogênito. Então esse arrependimento tardio tem um nome muito bonito na nossa língua portuguesa. Começa com R. Remorso. Eu choro, me descabelo, me desespero, mas não há lugar para voltar ao ponto inicial. Quando eu me arrependo de verdade no meu relacionamento com outras pessoas, eu tenho como reconstruir os laços. O arrependimento tem espaço para ele. Eu digo: meu irmão, eu errei contra você, eu falei o que não devia, me perdoe, vamos começar do zero. E o perdão, dentro desse espaço para arrependimento, ele faz com que as coisas voltem a ser como eram antes, pela ação de Deus. Mas não adianta você se arrepender do mal que você fez para alguém que já se foi. Adianta? Fulano foi embora com tristeza no coração, porque eu fui mal com ele, mas eu nunca pedi perdão. O que você tem é remorso. Não há espaço mais para arrependimento. Embora você chore, embora você se entristeça, embora você peça perdão a Deus, mas entenda, foi tardio demais. Você caiu em si tarde demais. Não houve espaço para arrependimento. Eu quero terminar a análise desse versículo com a reflexão de João Calvino. Ele diz: se o pecador que é agraciado com arrependimento não lucrar nada com ele. Ele faz essa pergunta. Tudo indica que o autor está a insinuar isso quando diz que Esaú nada lucrou com o seu arrependimento.
Minha resposta toma por base o fato de que o arrependimento aqui não é tomado no sentido de conversão genuína a Deus, mas só no sentido do terror com que Deus assusta os incrédulos, depois de se entregarem por longo tempo às suas iniquidades. Veja, não é aquela coisa assim de eu me arrepender porque eu vi o quanto eu perdi de vida com Deus. É o arrependimento de que agora está perto demais de eu ir para o inferno. É medo, é terror. Não é sincera conversão, genuína conversão. Nem deve causar estranheza dizer que tal terror é inútil, porquanto não caem em si, nem passam a odiar os seus vícios, mas são simplesmente torturados pelo senso do seu castigo. Não quer dizer que ele vai deixar de fazer aquilo. Não quer dizer que ele vai abandonar os seus vícios, odiar a sua natureza pecaminosa. Quer dizer que ele vai ficar sendo torturado pelas consequências do seu erro. O mesmo se deve dizer no tocante às lágrimas. Sempre que um pecador chora seus pecados, o Senhor está pronto a perdoá-lo, e a misericórdia divina nunca é buscada em vão, porquanto aquele que bate, a porta se lhe abre. Mateus 7:8. Já que as lágrimas de Esaú eram lágrimas de um homem sem esperança, ele esperava em Deus? Não. Qual era a esperança que ele estava ali se segurando e perdeu? O direito de primogenitura. Mas ele vendeu, então ele estava sem esperança. Esse era o alvo dele. Por isso que ele vai atrás, por isso que ele chora, por isso que ele tenta se arrepender. As lágrimas de Esaú eram lágrimas de um homem sem esperança e não foram derramadas diante de Deus. Por mais que os ímpios deplorem sua sorte, se queixem e lamentem, não batem a porta de Deus. Porquanto esse ato só se aplica pela fé. Só se arrepende do seu pecado quem de fato teve fé implantada no seu coração. Aí você percebe o quanto você é pecador e o quanto você precisa de perdão. Porque você crê que existe esperança para você. Você crê que existe algo melhor para você, preparado por aquele que pode lhe perdoar. Quanto mais dolorosamente sua consciência os instigue, mais lutarão contra Deus e lhe ostentarão seu ódio. Desejam ter acesso à presença de Deus, visto porém que nada encontram senão a ira divina, vão fugir da sua presença. Eu quero Deus, mas que Deus é esse que os crentes pregam que é Deus que castiga? Deus não é amor, mas também é justiça. Quando a gente prega dizendo que o Senhor pune os pecados dos homens, muita gente diz, esse Deus aí eu não quero não. Então eles fogem da presença de Deus. Assim, repetidamente observamos que aqueles que jocosamente afirmam que terão suficientemente chance de arrependimento ao avizinhar-se a morte, quando de fato esse momento chega, clamam horrorizados em meio à cruel agonia, por não haver mais tempo de se obter misericórdia. Eu tenho a vida toda pela frente. Não se iluda. Não se iluda. 4 aplicações e a gente fecha o dia de hoje antes das 11 horas. No que depender de nós, meus irmãos, vivamos em paz com todos. Ou seja, não façamos nada para sermos os promotores de contendas e intrigas com os nossos irmãos e entre eles também. Nem você deve brigar com seu irmão, nem contender com seu irmão, nem também promover a contenda entre outros irmãos. Ser o pivô de discussões desnecessárias e improdutivas. Segundo, busquemos a santificação todos os dias das nossas vidas, porque além de ser necessário para ver o Senhor, é igualmente necessário para dar-lhe glória. Terceiro, não desvalorizemos os presentes valiosos que nós recebemos de Deus na pessoa bendita de Cristo, a saber, perdão dos pecados, concessão da fé, imputação da justiça, regeneração, adoção e a promessa da vida eterna. Olha quanta coisa que você tem. Não desprezemos tudo isso e muito mais que Ele nos tem dado dia após dia, por qualquer coisa que nos seja oferecida pelo mundo. Quando tiver uma coisa muito boa batendo na sua porta, pense, eu tenho uma coisa bem melhor. Mas eu não estou vendo ainda, não interessa, vai chegar. Espere, persevere na fé.
Quarto e último, não brinque com o Senhor. De Deus não se zomba. Não ache que é possível viver toda a existência de uma maneira que você julga conveniente e reservar os últimos instantes para que Deus lhe dê a vida eterna. Dedique a sua vida inteiramente ao Senhor, em serviço íntegro e fiel àquele que é o único que tem poder para salvar. O tempo de se arrepender dos pecados é hoje. O tempo de buscar a face do Senhor é hoje. O tempo de obedecer e viver para a glória dele é hoje.